O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E é com grande alegria que nós então chegamos ao último domingo do nosso ano litúrgico. Porque na nossa igreja, o ano civil, ele é diferenciado, porque o ano civil a gente termina no dia 31 de dezembro. Mas na nossa igreja, nós então encerramos antes, porque nós então iniciamos com o tempo do advento, um novo ano litúrgico, ao qual nós estaremos celebrando no próximo domingo já esse novo tempo. Então hoje nós encerramos e com essa grande solenidade, Cristo, Rei do Universo. Essa solenidade, meus queridos amados irmãos, ela foi então instituída no ano de 1925, então é bem recente em nossa igreja. E foi instituída o porquê? O Papa Pio XI, o Papa nesse tempo, ele então estava enfrentando grandes problemas, Era o tempo então da primeira Guerra Mundial, já caminhando para a Segunda Guerra Mundial, tempo do nazismo, fascismo e tantas outras coisas, a qual então estava enfrentando a igreja. E, com certeza, o Espírito Santo suscita no coração do Papa para poder instituir essa solenidade. Mas o porquê dessa solenidade? Ora, com tudo isso que estava acontecendo, era sinal visível de que várias pessoas estavam querendo então se proclamar reis e reis soberanos. E com essa solenidade então, o Papa mostra para o mundo quem é o verdadeiro e autêntico rei, não somente de um espaço geográfico, de uma cidade, mas o rei de todo o universo. E assim então, meus queridos amados irmãos, hoje nós então celebramos a solenidade para poder então coroar Jesus como rei do universo, mas principalmente como rei da nossa vida, diante do tempo difícil que também nós passamos no dia de hoje. Porque olhando a nossa realidade não distante, nós vamos percebendo que também nos dias de hoje, nós temos muitas pessoas querendo se consagrar reis soberanos, dominar todos os povos, raças e nações. E nós precisamos então, através da oração, é claro, pedir ao Senhor que nos ajude a poder vencer esses problemas atuais a qual nós estamos passando também. E para isso então, a liturgia de hoje nos enriquece com as leituras para que nós possamos então entender que tipo de rei é Jesus para nós. Porque quando falamos de rei, o que vem logo à mente é a realidade dos reis presentes que nós temos, alguns monarcas que vivem em grandes palácios, que têm ali soldados, que têm os ministros para poder auxiliar, ajudar a governar, e que deveriam governar para poder ajudar o povo a bem viver.
Mas não é não é essa postura que os reis de hoje, então, eles adquirem, não tomam como prioridade para as suas vidas. Pelo contrário, cada vez mais se enriquecendo e mantendo-se distante daqueles os quais eles governam. Então vamos entender que tipo de rei é Jesus. Mas para podermos então iniciar, vamos olhar primeiramente para a primeira leitura de hoje, extraída então da profecia de Daniel. Nós temos então Daniel, que também esteve presente no domingo passado na primeira leitura, onde então nós tivemos a oportunidade no domingo passado de poder entender que o profeta Daniel está passando por um tempo de perseguição religiosa. Pelo rei Antíoco Epífanes, o Antíoco IV, ele está perseguindo os judeus, e aqueles então que não, de fato, acolhem essa proposta que o rei está fazendo, estão sendo mortos. E muitos judeus então, por medo, estão se rendendo ao convite de poder então se abster, ou seja, se afastar da sua fé e poder confiar, acreditar somente em homens, em pessoas que governam e reinam no seu tempo. E diante desse contexto, nós temos alguns que conseguem permanecer firmes e perseverar na fé, que é Daniel e alguns grupos de judeus, uma minoria. Então Daniel vai escrever para poder animar e encorajar o seu povo a permanecer firme na sua fé no Deus Salvador. E assim então, meus queridos amados irmãos, nesse capítulo 7 de Daniel, nós temos então um profeta que não está aqui nessa primeira leitura, mas se nós lermos então o capítulo 7 lá no início, nós vamos ver que essa visão noturna, a qual então ele diz aqui, é onde então ele tem ali a visão de 4 grandes feras que nascem do mar e que botam medo, terror e pavor nas pessoas. E assim então, Daniel pode discernir que esses 4 monstros são quem? São os 4 reis dos impérios que estão ali avassaladando, ou seja, estão ali cada vez mais enriquecendo as custas, estão cada vez mais trazendo sofrimento, dor para as pessoas, mas que essas grandes feras, esses grandes reis, não terão ali a vitória final. A vitória final vem de Deus, o Deus de Israel, o Deus que vem fazer justiça ao seu povo, que não abandona o seu povo. Então, meus queridos amados irmãos, olhando para essa primeira leitura, nós podemos então fazer um paralelo com a nossa realidade hoje e poder perceber que continua a acontecer da mesma forma. É claro que monstros diferentes, de formas diferentes, talvez até mais bonitinhos, não temerosos, mas que continuam querendo imperar, governar, através de pessoas que estão no poder. Então, essa profecia de Daniel vem para poder trazer também esperança para nós, que a vitória vem de Deus. Deus, então, e olha só como ele diz hoje, ele tem essa visão de que, então, vem um ancião. E quem é esse ancião? De que forma está esse ancião? Olha só, ancião de muitos dias, que foi conduzido, então, à sua presença, mas olha só, vinha como um filho de homem. E nós sabemos que o Filho de Homem, quem é? Jesus Cristo. Ele que é o Senhor dos tempos, ele é o Rei por excelência. E olha só, aqui se apresenta diante desse ancião, que para nós, que traz vestes brancas, é um rei que é juiz e que vai fazer justiça no tempo oportuno. Então não é para poder trazer medo para o povo, no seu tempo, e nem para nós hoje essa leitura, mas ao contrário, para poder trazer esperança, dizendo que Deus tem a última palavra e a vitória vem de Deus, porque Ele vem fazer a justiça. E olha só, aqueles que confiarem e acreditarem vão poder então presenciar essa vitória que vem de Deus. E em quem nós temos então confiado? Em quem nós temos acreditado, meus queridos amados irmãos? Muitas pessoas então têm se afastado da fé, têm deixado Deus de lado, têm colocado outras coisas, outras pessoas no lugar de Deus. E é por isso que nós vivemos então nesses tempos difíceis, porque as pessoas perdem o respeito, o temor pelo sagrado,
E vai se tornando esse mundo onde então as pessoas vão tirando a vida, atropelando umas às outras e perde o sentido da existência da humanidade, que é o amor. O amor está esfriando para poder então ceder lugar à justiça feita pelas mãos dos homens, que não é justa. Não é justa. Somente a justiça de Deus, essa sim, porque Deus vê o coração. Então, muitas pessoas têm se afastado de Deus e querendo viver segundo os seus próprios desígnios, ou aquilo que o mundo vai ditando como regra, norma, e é por isso que nós sofremos as consequências de tudo isso. Então é preciso voltar o caminho, voltar a esse caminho onde Deus de fato possa reinar sobre o mundo, mas principalmente sobre a nossa vida. Para que assim então, meus queridos amados irmãos, nós possamos, como o salmista de hoje, coroar esse Deus como rei, que se vestiu de majestade. Mas que majestade é essa que Deus então se reveste? Ora, a majestade do serviço, da entrega, da doação, é o que nós vamos ver no Evangelho, porque Jesus é esse tipo de rei a qual nós conhecemos. Então, vamos diretamente para o Evangelho de hoje. Nós temos Jesus que está no julgamento, olha só, diante de Pilatos. Pilatos então era o governador que não pertencia à cidade de Jerusalém, mas que era costume, naquele tempo, para poder tirar favores de pessoas. Porque se a pessoa tem um rei, tem um governador que administra ali, ele então, muitas pessoas que têm ali o conhecimento, que têm favores com eles, vão se beneficiar com isso. E para poder impedir que isso acontecesse, o que eles faziam? Quando havia grandes eventos, no caso aqui está próximo que é a Páscoa dos judeus. Lá em Jerusalém, isso movimentava milhares e milhares de pessoas que vinham para poder então poder oferecer o seu sacrifício a Deus, para poder então ali sair dali purificadas. E para que então também não acontecesse o que? Rebeliões, revoltas. Eles então colocaram então Pilatos governando ali a cidade de Jerusalém. Então é nesse contexto, porque Pilatos não conhecia Jesus. Mas olha só, foi apresentado esse julgamento para ele. E aí nós temos então o diálogo de Jesus com Pilatos. Olha só como que se deu. Pilatos então chama Jesus e pergunta para ele: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: está dizendo isso por ti ou outros te disseram isso de mim? Ou seja, o que Jesus ele quer então fazer com que Pilatos ele possa enxergar? Jesus ele não se autodefine como rei, não. Ele então convida, no caso aqui, Pilatos e também a cada um de nós, seus interlocutores, a podermos então fazer uma reflexão de quem é Jesus, a pessoa dele quem é. E olha só, ele quer então que nós não tenhamos que colocar isso forçado. Não, foi alguém que foi eleito e agora a gente tem que engolir e tem que aceitar fazer o quê? Não tem jeito de mudar, Mas não, ele quer chamar as pessoas para poder refletir quem é a pessoa dele. E é por isso então, que ele responde dessa forma: está dizendo isso por ti ou outros disseram isso de mim? Chamando Pilatos a refletir. E olha só, Pilatos então é até ignorante, vai dizer: por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim, o que você fez? Então Pilatos ele tem curiosidade de saber o que Jesus apresentou, porque para Pilatos, uma pessoa que chegasse dizendo que era rei e que estava cheio de pompa, glória, fatalmente iriam já condenar essa pessoa, porque é alguém que quer usurpar o lugar dele. Mas olhando para Jesus, na simplicidade, sem exército, sem soldados, sem nada, o que pode ter feito esse homem? Então essa é a dúvida que Pilatos tem. E aí então ele vai dizer: o que você fez? E aí Jesus responde o seguinte: olha, o meu reino não é desse mundo. Portanto, Pilatos, fique tranquilo, fique de boa, porque o meu reino não é daqui, eu não vou usurpar o seu lugar. O meu reino não é desse mundo. O meu reino está distante desse mundo. Olhando a realidade a qual nós estamos vivenciando, que vivia no tempo e vivemos hoje, nós podemos também dizer hoje que o reino de Jesus está distante de nós, mas ele está no meio de nós. Então, Jesus diz o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os soldados lutariam e me impediriam de ser entregue.
E aí então, Pilatos diz a Jesus: então tu és rei? E agora sim Jesus diz: olha, você está dizendo, eu sou rei. E olha, eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Ou seja, eu não vim para poder governar, não vim para explorar, extorquir ninguém, mas eu vim para então dar testemunho da verdade. E quem é a verdade? Ora, é Jesus. Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus queridos amados irmãos, Jesus é um rei que, ao invés de palácios, nós vamos então iniciar no próximo domingo o tempo do advento, nos preparando para a festa do Natal, nascimento de Jesus Cristo. Que nasceu aonde? Num palácio? Não. Nasceu numa manjedoura, no meio de animais, numa estribaria, na simplicidade. Jesus, então, o trono de Jesus não é um rei, não é aquele trono bonito, pomposo, não. O trono de Jesus é a cruz. A coroa de Jesus não tem pérolas, ouro, a coroa é de espinho. Então Jesus é um rei diferente, que se doa, se entrega e veio para poder dar vida ao mundo. Esse é o tipo de rei a qual então Jesus é. E esse tipo de rei, meus queridos amados irmãos, a qual nós somos chamados também a seguir e a servir, para encontrar o sentido da nossa vida, para poder transformar a nossa história, o nosso tempo. Tão difícil, tão complicado, a qual nós estamos passando e vivenciando. É esse o caminho a qual nós somos chamados a seguir, para que nós possamos coroar Jesus como Rei do Universo. É fácil dizer da boca para fora, mas em nossa vida, em nossa casa, na nossa família, Jesus é o Rei. Para muitos o rei é o dinheiro, é as coisas materiais e tantas outras coisas, aquele artista, aquele cantor, enfim, vários reis nós vamos colocando. Alguns em Deus, até mesmo os presidentes, as autoridades que nos governam, e deixam de lado aquilo que é essencial. E é por isso que o nosso mundo, o nosso povo está se perdendo nos dias de hoje, porque estão deixando de lado aquele que deve ser o centro da nossa vida para colocar outros valores, e com isso nós nos perdemos, e perdemos a nossa identidade, e deixamos o nosso mundo mais feio. Mas, meus queridos amados irmãos, nem tudo está perdido. A segunda leitura de hoje, extraída do livro do Apocalipse, que costumo dizer, não é um livro de temor, de medo, não. É um livro de esperança também. Porque é uma linguagem apocalíptica, num tempo de perseguição também da igreja. Olha só o que João escreve. Jesus Cristo é testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, o soberano dos reis da terra. Mas para isso ele precisa ser também na nossa casa, na nossa família, na nossa pessoa, soberano da nossa vida. E olha só, a Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino de sacerdotes para seu Pai, para seu Deus e Pai. Então Jesus, daquilo que nós então olhamos para a nossa vida e falamos, a minha vida não tem jeito, eu sou muito pecador, sou falho, sou limitado. Sim, somos, mas nós podemos mudar essa história, porque Jesus já nos deu a salvação, já nos deu a vitória. Agora nós precisamos tomar posse, como? Mudando de atitude, de mentalidade e buscando fazer a coisa correta para a nossa vida. É assim então que nós vamos nos colocar diante de Deus e olha só, Ele vem para julgar os vivos e os mortos. E o que nós teremos para poder oferecer a Ele, apresentar para Ele? Coisas boas, coisas ruins? O que nós temos feito na nossa vida? Então, ao encerrar o ano litúrgico, se faz necessário também fazermos uma reflexão da nossa vida enquanto cristãos. O que eu fiz, enquanto cristão no decorrer desse ano? As minhas atitudes, coisas boas, ruins, o que eu posso melhorar, aperfeiçoar, porque quando iniciamos um ano civil novo, nós fazemos planos, projetos, para poder viver aquele ano. E a nossa vida de fé? Fazemos também planejamento, programa, planejamos? Então, é hora, é tempo de nós podermos, então, aprofundar dentro de nós, para que nós possamos, então, ver aquilo que nós precisamos melhorar, para que nós possamos coroar Jesus como Rei do Universo e Rei da nossa vida. E hoje, meus queridos amados irmãos, nós celebramos também em toda a igreja, o Dia Mundial dos Leigos. Por quê? Ora, coroar Jesus, Rei do Universo, é para aqueles, então, que ouviram o chamado de Deus,
E nós podemos dizer, mas poxa vida, nós temos ministros ordenados, mas olha só, os ministros ordenados em relação à quantidade de leigos é bem inferior. Nós temos muito mais leigos e leigas, né, que promovem o reino de Deus no meio de nós, mais do que os ministros ordenados. Porque, infelizmente, muitos são chamados, mas nem poucos, né? Poucas pessoas ouvem esse chamado de Deus e se colocam a serviço. Agora, os ministérios da igreja são a maior parte, e são pessoas que através então da leitura, do canto, através da pastoral do dízimo, a pastoral disso, aquilo outro, da criança. Então, são várias vocações que são colocadas a serviço para poder ajudar e fazer com que o reino de Deus aconteça no meio de nós. São essas pessoas que fazem então e tornam Cristo o rei também da sua vida e também de nossa comunidade. Então hoje nós rezamos e louvamos e bendizemos, agradecemos a Deus por todos vocês que se dispõem a poder servir Cristo e tornar Cristo o rei da sua vida e também na vida de tantos irmãos através do seu ministério, através da sua vocação. Que Deus então cumule de bênção e graças e possa cada vez mais dar perseverança para que vocês continuem firmes, né, na missão de tornar o reino de Deus presente no meio de nós. E que Maria Santíssima, nossa mãe, ela nos ajude a podermos então viver a nossa vocação e que nós possamos então coroar Jesus como Rei de nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.